Oi, gente, eu sou a Ela. E eu sou a Ilane. E esse é o nosso podcast Café Fenômeno. Então hoje a gente vai contar a história da Geise. A Geise, ela começa a história contando que na época ela tinha 24 anos, isso em 2017. E ela tinha acabado de terminar um relacionamento duradouro e foi o primeiro relacionamento dela, inclusive. De 3 anos, né? Ela era bem nova, primeiro namoro. Então ela tinha acabado de terminar, ainda estava muito apaixonada pela garota, né? Que ela se relacionava. Porque, né, nós vamos começar essa histórias LGBTs, por favor, para começar esse episódio. E elas resolveram, então, tentar uma amizade pós-término. Vamos dar um nome pra namorada, pra ex-namorada de Geise. Luciana. Então, ela era muito apaixonada ainda por Luciana. E pra superar a Luciana, a Geise resolveu fazer o quê? O que todo mundo faz, né, gente? Conhecer outras pessoas, beijar na boca, enfim. Na época ainda, né, no auge do Facebook, Geise, então, começou a curtir umas fotos de uma gata que ela viu aleatoriamente no Facebook. E essa gata curtiu ela de volta. E aí elas começaram uma conexão, começaram a conversar, começaram os flertes. E a gata, que vamos dar o nome da gata de... Filomena. Ah, tá bom. Amiga, por que Filomena? Não sei, Filomena que eu pensei na cabeça. Tá bom, ela merece esse nome. Então, vamos dar o nome da gata de Filomena. Filomena, então, contou pra Geise que tinha uma relação aberta com um homem, né? E ela namorava esse homem e ela tinha uma relação aberta com ele, que tava tudo bem. Elas flertaram, elas saíram, elas se verem, mas que ela quis deixar muito bem ali esclarecido de que ela tinha essa relação séria com essa pessoa. Geise não se importou. Como ela acabou de Como terminar, ela acabou né? de terminar, então ela não estava interessada em uma relação séria, então pra ela tudo bem, ia conhecer a pessoa, ia ficar ali e depois, beijo, tchau. Elas tiveram, né, o primeiro date, elas gostaram desse primeiro date e assim teve outros dates e outros encontros. Só que o namorado da Filomena começou a perceber esse envolvimento, essa conexão, né? Que elas não paravam de se ver. E ele começou a mandar mensagem e perseguir a Geise. E aí começa o rolê de toda a perseguição. Acontece muito de homens, né, permitir que a namorada se envolva com outras mulheres por fetiche, achando que vai ter alguma coisa com fetiche. Exato. Aí quando envolve alguma coisa emocional, aí eles começam a se sentir ameaçados e começa essa questão de ameaça, né? Ele não fazendo parte já começa B.O., né? Porque muito quando eles comum. fazem parte da relação, e aí tá tudo bem, mas aí não fazendo parte, aí já começa a implicar. Continuando. Esse cara, ele começou a mandar muita mensagem, perseguir Geise, xingando Geise de tudo quanto é nome, gente. Tipo assim, vagabunda e pra baixo, de vagabunda pra baixo. Geise conversou com Filomena pra que ela resolvesse essa situação, porque, né, problema de Filomena. E Filomena, ok, vou conversar com ele realmente tá com ciúmes, mas fica tranquila que ele não vai fazer nada com você. Bom, enquanto isso, paralela a essa história, Geise estava lá mantendo ainda uma tentativa de amizade com a ex dela. Geise ainda gostava de sua ex, mas ela estava realmente afim e gostando de ficar com esse novo flerte, né, Filomena? Bom, conversando com Filomena, a Geise queria entender o porquê Filomena não terminava com esse namorado, porque ele realmente, assim, elas estavam realmente assim, muito envolvidas. E ele estava sendo um cara escroto, né? Vamos falar da palavra certa. Ele estava sendo escroto tanto com Geise quanto com a Filomena, né? Porque se ele não tá respeitando uma relação aberta... Só sei que Filomena falava pra Geise que ela sentia nojo desse cara, não gostava de ficar com esse cara, não tinha vontade de beijá-lo, não tinha vontade de ter coisinhas com esse cara. E Filomena... a Geise, né, sem entender nada, tipo, como assim você ainda tá com ele se você não sente tesão, não sente vontade de estar com ele? E
Filomena não. Geise e Geise, stalkeando o Facebook de Filomena, percebeu que esse cara, ele tinha grana. Era um cara que tinha grana. Era um coroa, um senhor que tinha... Senhor não, vai, coroa, porque, né? Segundo o que a Geise falou, ele não era tão senhor assim. Ele era ele é um francês, né? Que veio para o Brasil para abrir galerias de arte. Então, ele tinha dinheiro. Para ter uma galeria de arte em São Paulo, precisa ter dinheiro. E muitas galerias precisam ter dinheiro. Então, ele tinha dinheiro. E ele bancava viagens, bancava a vida da Filomena, a família da Filomena. Tudo isso, assim, ó, só no stalkeio, né? No stalkeio ali do Facebook. E aí ela percebia isso. Bom, aí ela já associou, né? O porquê que ela não terminava com esse cara. Nesse mesmo ano, a Geise prestou vestibular, fez o Enem ali, né? Passou na faculdade para um outro estado. E ela foi se mudou para esse outro estado. Porque até então, gente, ela não tinha nada sério com Filomena, e mesmo se tivesse, ela não ia deixar de mudar, né, para fazer ali a faculdade dela. Pelo menos isso, né? Porque deveria, né? No decorrer da história vocês vão ver que ela foi bem... Desculpa, gente, mas foi bem trouxa. Mas quem nunca foi, né, gente? Ah, tadinha. Ela é nova, né? Ela era nova, tal, tem questão de dependência emocional, de ilusão. Uhum. Então era outra mentalidade. Hoje em dia ela já tá bem diferente, né? Não é Sim. a mesma pessoa. Sim, inclusive ela falou, né, que ela mandou ali um áudio pra gente, e ela falou assim, por favor, peçam pra seus ouvintes não me julgarem, porque eu era nova. Hoje eu já não penso, eu já não ajo dessa forma, mas enfim. Não vamos te julgar, Geise. Aqui não é lugar de julgamento, sim de acolhimento. Mas você foi trouxa. Amiga. Mas enfim. Geise, então, passou pra faculdade de um outro estado e se mudou. E quem que foi com Geise nessa primeiro dia de mudança, de viagem? A ex de Geise, que o nome dela era? Luciana. Luciana acompanhou, porque, né, uma boa amiga, a gente faz o que? A gente apoia. A gente vai junto com a pessoa, entendeu? Viaja. Vamos lá, vamos, parceiro. Então é isso, ela era, né, tava fazendo lá o papel dela de agora amiga. E levou Geise nesse primeiro dia de mudança, nesse outro estado. Passou a noite nesse outro estado junto com Geise. E aconteceu o quê? O famoso Remember. Essa noite, a Geise se entregou, porém, ela sentiu que não era a mesma coisa. Ela já estava muito envolvida com Filomena. Então, ela não sentiu que estava a mesma coisa com a ex dela. Então, talvez ela já estivesse esquecido a ex. Talvez. Eu sei que, para tirar a ex dela desse... Não tirar, né? Mas para afastar um pouco a ex desse clima de romance que ela não queria mais, ela decidiu apresentar uma amiga para a ex dela. Vamos, né? Fala pelo nome, Luciana. Apresentou uma amiga para Luciana, mas Luciana estranhou. Mas por que você tá querendo me empurrar para uma amiga sua, Doneida? Tô aqui, vim aqui com você, Doneida. E ela simplesmente falou a verdade. Olha, a gente tá agora, né, nessa fase de começar uma amizade. Não acho legal a gente ficar tendo esse remember. Então, eu tô conhecendo essas pessoas. Acho legal você conhecer também outras pessoas. E tem uma pessoa incrível que eu acho que você ia gostar de conhecer. Foi lá, apresentou virtualmente mesmo lá, elas de outro estado, a amiga dela lá no outro estado que ela morava, né? Enfim, apresentou. Luciana foi-se embora, né? Voltou lá pro estado onde elas moravam. Conheceu essa amiga de Geise. Vamos dar um nome pra amiga? Rebeca. Ah, é o nome da minha irmã, Rebeca. Se conheceram, ficaram, se gostaram e começaram a namorar. Geise bateu ali um pouquinho de ciúmes, mas, né, seguiu a vida, já tava ali gostando de outra pessoa e foi. Passou ali um tempo, né? 2 meses, passou 2 meses. Que ela já estava nesse outro estado. E de repente ela recebe um anúncio de que Filomena iria visitá-la. Ela ficou feliz, porém ela ficou sem entender nada, mas recebeu a Filomena nesse outro estado. E quando Filomena chegou, aí veio a pergunta, né? E o seu namorado? O que ele acha de tudo isso? Você vindo aqui para outro estado, atrás de mim. Porque, gente, elas não namoravam, sabe? Enfim, sapatão, né, amiga? A cabeça da Geisa, eu acho que ela namorava.
A Geise? Acho que na cabeça da Geise namorava, na cabeça da outra não, né? Ué, mas quem foi atrás da Geise foi a outra, né? Não foi a Geise. Enfim. Até então, vou passar um pano pra você, tá, Geise? Filomena foi atrás de Geise, nesse novo estado, com a notícia de que tinha terminado com o namorado dela, né? E que agora ela estava disposta e livre para começar uma nova relação com Geise. Geise, felicíssima. Falou, opa, é agora, então bora namorar. E decidiu então que se estabeleceria um namoro à distância. Elas viveram uma verdadeira lua de mel, né? Nesse novo estado, ela passou uma semana na casa de Geise, vivendo ali, né? Visitando os lugares turísticos dessa nova cidade e viveram ali uma grande lua de mel. Então, finalmente, Filomena voltou para o estado onde ela morava e Geise ficou, né, nessa nova cidade e começou ali um namoro virtual, chamadas, videochamadas calientes, com aquela coisa toda de um namoro virtual. Passado um tempo, a mãe de Geise pediu muito para que ela voltasse para o estado onde elas moravam, porque, enfim, a Geise não deixou ali explicações, né, muitos detalhes, mas houve ali uma necessidade de estar perto da mãe dela e ela resolveu que voltaria, não só porque a mãe dela insistiu muito, foram dias ligando para a Geise pedindo para ela voltar, mas também porque agora, né, ela tinha uma relação, enfim. Desculpa, Geise, eu vou te falar. Assim, largar, né, a faculdade que você tanto se empenhou para passar, né, uma faculdade pública e tudo mais, em outro estado, e voltar, assim, se realmente, é que eu não sei, né, o motivo porque você voltou em relação à sua mãe, mas se for pensar por conta de namoro, aí já começa a não passar pano pra você, tá? Então, assim, ainda bem, né, que você já não é mais essa pessoa, como você disse, mas assim, não dá. Quando eu vi essa história por cima, eu tinha comentado que eu achei ela trouxa, porque eu achei que ela tinha largado tudo por causa da Filomena. Não. Mas tem a questão da mãe também, né? Então dá pra passar um pouquinho de pano. Exatamente. Eu não sei, pode ser que a mãe dela tava com algum problema, então... Mas mesmo assim, né? É porque eu não sei, sou uma pessoa que eu não largaria a faculdade pra isso, né? Uhum. Mas cada pessoa tem um... Geise, então, tomou essa grande decisão, né? Que é uma grande decisão, vai mudar ali seu destino, né? Enfim, tomou essa grande decisão de voltar para o seu estado natal. Voltou, né? Largou a faculdade, voltou e continua ali, né? O namoro ali que começou com a Filomena, continuou. Só que agora que elas estavam próximas, né? Com esse namoro presencial, ela percebeu muitas coisas incoerentes. Vindos da parte de Filomena, as coisas que ela falava, o modo como ela agia, principalmente quando elas iam se encontrar, quando iam ter dates. Filomena deixava a Geise esperando, amiga, esperando, sabe quantas horas? Aí começa o babado, que a gente começa a não mais passar pano pra você, Geise. Tipo, eu acho que a Ilane não vai passar pano pra você. Não, porque assim, gente, quem em sã consciência espera uma pessoa, que não foi uma vez só, né, que isso aconteceu, todo date que tem com essa pessoa espera mais de 3 horas a pessoa chegar. 3 horas, amiga. 3 horas. Enfim... No mínimo ali que a gata já deixou a Geise esperando foi 2 horas. Não menos que isso. Toda vez, então, ela desconfiava, né? Pô, toda vez a gata vai me deixar esperando 3 horas, sabe? O que tá acontecendo? Porque assim, ela não tá no trabalho, né? Não tá estudando. Ela falou que estava saindo de casa, falou que estava no caminho e que já estava chegando. E se já estava chegando, nunca chegar. Então, assim, não tinha uma desculpa plausível, sabe? Não tinha uma coerência nas desculpas dela. Então, a Geise começou a desconfiar mesmo. Só que ela foi levando, né? Foi a paixão, né, gente? O que a paixão não faz? A gente fica cega, né? Então, Geise ficou cega. Bom, então, continuou-se ali o namoro de Geise e Filomena. Com o tempo, a Geise não aguentava mais
todas essas desculpas esfarrapadas de Filomena, né, para os atrasos dela, as coisas incoerentes que ela fazia, a forma como ela agia, e ela colocou Geise na parede. Lembrando que o cara que era ex-namorado, teoricamente, de Filomena, nunca deixou de mandar mensagem pra Geise. Esqueci de contar essa parte, que ele nunca deixou de mandar mensagem pra Geise. Sempre xingando, sempre falando pra ela de que a Filomena não amava ela de verdade, que Filomena amava ele e que só tava usando Geise, que não era real aquela relação. E aí Geise, a partir das atitudes de Filomena e das coisas que ela recebia dele, ela começou a sacar que talvez a Filomena nunca tivesse terminado com esse cara. Então ela colocou Filomena na parede e perguntou: e aí? Você vai me contar a verdade? Você tá com esse cara ainda? Você realmente terminou? Porque não parece. Se você terminou, realmente não parece. E aí, tipo assim, demorou, né? Mas de tanto pressionar, Filomena acabou confessando que estava com esse cara. Mas que tinha terminado com ele, mas que estava com ele. E Geise não acreditou. Ela não acreditou. Ela falou: não, você nunca terminou com ele. Olha as coisas que ele me mandou enquanto a gente estava lá. Vou dar o nome aí do estado. Estava lá no Ceará. Olha as coisas que ele me mandou. Ceará, estado. Hã? Ceará, estado. Hã? Sim. Tá sem voz, amiga? Eu acho que não precisa dessa parte. Ceará, estado. Não é cidade. Cidade é Fortaleza. Ceará é estado. Então, tu falou da cidade de Ceará. Não, não falei cidade, amiga. Em outra cidade, no Ceará, tu falou. Não falei cidade, não. Certeza? Aham. Então tá. Eu falei, não, outro estado, amiga. Eu sei que o Ceará é um estado, para. Enfim. Olha as coisas que ele me mandou. Então, assim, você não terminou com ele. Bom, de tanto pressionar, a gata começou a chorar, e chorar, e chorar. Vira drama, gente. Sapatão, né? Sempre dramático. Se não tiver drama, não é sapatão. E assim, a gata chorou. De tanto ela chorar e não responder a verdade, ou que Geise achava que era verdade, a Geise pegou as coisinhas dela e começou a caminhar-se para a saída, né? Para ir embora. E quando ela viu que a gata não estava indo atrás dela... Ai, gente... Aquela cena de novela, tipo, tô indo embora. Mas aí ela viu que não ia acontecer como nas novelas. A gente, tô rindo, mas é trágico. Ai, meu Deus. A Geise voltou porque a gata não foi atrás dela. E ela falou, tá, quero saber, eu quero uma resposta, né? Tipo assim, ela percebeu que a gata não ia dar resposta nenhuma, mas ela voltou e falou, eu quero uma resposta. Entendeu? Você nunca terminou com ele, né? Já que você nunca terminou com ele, agora eu quero que você escolha. Eu te perdoo. Ela falou que perdoava, boy. Enfim. Eu acho que todo mundo já passou por isso na vida. De perdoar uma coisa que... Tem gente que pede desculpa estando certo. Mas tem isso. A pessoa tá certa e fica se humilhando, né? Pedindo desculpa. Então, Geise voltou e colocou Filomena na parede, dizendo, tá, você não vai falar a verdade, mas eu te perdoo. E eu quero que você escolha entre mim e ele. Gente, ela fez isso. Ela se humilhou. A Filomena não pediu desculpas, não contou a verdade, enfim, a verdade que Geise queria que ela contasse. E mesmo assim, Geise falou que perdoava e queria que ela escolhesse entre os dois. A gata só continuava chorando e não respondia. Geise desistiu, né? Desistiu, ela foi embora, gente. Dessa vez ela foi embora, de verdade. Eu acho que existe... Apesar de Geise ter achado que tinha dado tudo errado, mas foi bom ter dado errado, porque se a Filomena tivesse escolhido a Geisa, talvez ela tivesse até hoje presa num relacionamento ruim. Nossa. Porque ela era muito dependente emocional da Filomena, né? Então foi bom pra Geisa ela ter ido embora. Enfim, Geise foi-se embora, seguiu sua vida, né? Porém, um tempo depois, Geise... Aí já começou ali a era do Instagram, né? Das pessoas começaram a usar bastante o Instagram. Então a Geise
olhando ali as pessoas que olhavam o seu perfil, ela viu o perfil de Filomena. Filomena estava stalkeando Geise, querendo saber de sua vida, né? Depois de um tempo ali que passou essa história, que elas terminaram. E aí Geise, né, em vez de deixar essa história pra lá, foi lá e mandou mensagem pra Filomena, tipo, por que você tá me stalkeando? E Filomena, porque eu estava com saudade. Eu ainda gosto de você. não sei quem é pior das duas, de verdade. Eu não sei quem é pior das duas. Tá. Geise olhou, stalkeou lá Filomena e descobriu que ela não terminou e ela ainda estava com aquele cara, né, mais velho, aquele cara rico, né, e ela estava ainda vivendo ali as viagens dela, vivendo todo, né, o mini luxo ali que ela tinha com esse cara. Então, assim, Geise já entendeu que ela nunca ia terminar com esse cara, que pudesse passar o tempo que for, que ela não ia terminar com esse cara. Então ela ignorou o fato de Filomena dizer que estava com saudade, que ainda gostava dela, e bloqueou, né? Fez certo, pelo menos uma coisa ela fez não, certo. é vez na vida, né? Depois de 2 anos. Uns 2 anos, 2 anos. Bom, Geise seguiu a vida novamente, né? Ela nunca deixou de seguir, né, gente? Vamos dizer assim que, pelo que ela me contou ali no relato dela, ela conheceu outras pessoas, estava vivendo a vida dela, né? Mas aí, de vez em quando, inclusive, né? Parece que todo ano, a cada um ano, essa gata aparecia de novo no Instagram pra stalkear a... E por que ela sabe disso? Porque depois de um tempo, ela foi lá e desbloqueou a Filomena. Desbloqueou a Filomena, gente. Sabe? Porque parece que ego, né? Gosta de ver a pessoa correndo atrás. Então, ela sentiu essa necessidade de desbloquear pra ver, né? Se a gata ia continuar aparecendo. E apareceu. Todo ano ela tava lá. Não toda hora, né? Mas pelo menos uma vez no ano ela tava lá, stalkeando. E, enfim. Geise, hoje, está aí, né? Esqueceu essa gata, finalmente, né? Depois de muitos anos. Esqueceu essa gata, tá vivendo aí sua vida com outra pessoa, está feliz. Hoje ela conta essa história dando risada, inclusive ela contou pra gente, assim, no áudio, tipo, rindo da própria desgraça. Foi muito engraçado escutar ela. E, enfim, eu espero, Geise, que eu tenha contado essa história de uma forma bacana, que eu possa ter passado, assim, um pouquinho do jeito que você quis contar, queria contar e queria compartilhar. O que você achou dessa história, amiga? Eu achei babado. Babado, né? Mas gente, a gente queria começar esse primeiro episódio com uma história de sapatonice, uma história de... Então a gente queria iniciar esse primeiro episódio com uma história LGBT pra nos homenagear. Nosso primeiro episódio para nos homenagear e homenagear nossos amigos, as pessoas próximas da gente. Então espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. É normal, as pessoas... todo mundo já foi trouxa uma vez na vida, mas o que importa é a superação no final. Então, estamos aqui para ouvir você. Então, pode contar sua história, que estamos aqui com os ouvidos abertos para ouvir você. Então, envie a sua história. E obrigada. Espero que vocês tenham gostado.